Paz do Senhor, amada igreja, uma boa noite a todos. Quero nesse momento dar início à escola dominical. Estou gravando essa aula. Será uma aula pequena para que os irmãos possam ter tempo para estudar, para meditar na palavra. E eu quero pedir em nome de Jesus que os irmãos compartilhem esse vídeo para que eu possa continuar fazendo os estudos no YouTube. Aquele que ainda não se inscreveu no canal, por favor, em nome de Jesus, se inscreva, porque será uma benção estar assim fazendo esses estudos, não apenas para Restino Vida, mas para levar também a outras pessoas a qual precisam de ouvir a palavra. Então, em nome de Jesus, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, essa aula, se inscreva no canal. Amém? O tema da nossa aula de hoje é santidade ao Senhor. O texto se encontra no livro de Levítico, capítulo 22, versos 32 ao 33, que diz assim, Levítico 22. Não profaneis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Antes de falarmos propriamente em santidade, precisamos compreender melhor aquele que é santo por natureza, pois só assim poderemos verdadeiramente avançar no conhecimento da santidade de Deus. O que eu quero falar com essa palavra? Antes de falarmos de santidade, precisamos primeiro conhecer melhor aquele que é santo por natureza, ele é nato. Já é santo por natureza. Porque não tem como falar de santidade sem antes conhecer aquele que é pura santidade. E para falar dele, eu quero do Deus que é santo, que ele mesmo diz, eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar dos atributos de Deus. Existem muitos atributos diferentes ou características diferentes de Deus. Podemos dizer que ele é grande, poderoso, amoroso. Estas são as palavras que normalmente usamos e expressamos quem Deus é. Na Bíblia vemos o agir de Deus, o que ele fez, o que ele disse em cada situação na vida do povo. Quando colocamos as características de Deus, que é o seu agir na Bíblia, junto conseguimos um panorama de quem Deus é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito do que conhecemos sobre Deus vem do Velho Testamento. Eventos tais como criação, queda, dilúvio. Louvado seja Deus. A Torre de Babel, o Êxodo e as alianças. As alianças que Deus fez com o seu povo nos mostram o seu modo de agir. Olhando como Deus agiu nessas situações e o que ele disse, conseguimos ter uma visão de quem Deus é. Porém, a sua grande revelação se encontra na vida e na obra de Jesus. Conhecemos quem Deus é, pelo que ele fez, pelo que ele diz e pelo que ele é. Mas a revelação de quem é Deus, nós encontramos na vida e na obra de Jesus. Agora eu quero falar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus podem ser pensados em duas categorias. Vou repetir. Os atributos de Deus podem ser pensados em duas categorias. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que a humanidade pode compartilhar entre si. São atributos que Deus compartilhou com o homem. Como exemplo, podemos citar o amor, a sabedoria, o perdão.
como humanos, podemos ter algum grau de sabedoria, de amor, de perdão, embora Deus seja a única perfeita expressão disso. Então, o que eu quero dizer? Os atributos comunicáveis de Deus é amor, sabedoria, perdão. Agora eu quero falar sobre os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que são exclusivos de Deus, aqueles que nenhum ser humano, por melhor que seja, pode expressar em nenhum grau. A natureza eterna e a onipresença de Deus são consideradas incomunicáveis, porque não há exemplo disso no mundo. Os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que não há exemplo disso no mundo em que nos rodeia. Por exemplo, nada que nos cerca existe eternamente e ninguém está sempre presente conosco. Amém? Então, esses atributos incomunicáveis de Deus, que são a onipresença, são atributos que só são exclusivos de Deus. Só Ele tem esses atributos. Agora eu quero falar da santidade. A santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Todo aquele que é nascido de novo experimenta o processo da santidade em sua vida. Embora a santidade, na sua maior expressão, só pode existir na natureza própria de Deus. Diante desses atributos de Deus expresso em nós, surge uma pergunta que pode parecer boa, mas não é. Vou repetir. Diante desses atributos de Deus expressos em nós, surge uma pergunta que pode parecer boba, mas não é. O que é santidade? Antes de eu responder nesse estudo sobre santidade ao Senhor, o que é a santidade, quero trazer alguns versículos que falam de santidade. 1 Pedro 1, versos 15 fala: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. João 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Levítico 19, 2 diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu sou santo. O Deus de vocês, sou santo. 1 Coríntios 7, versos 1 fala: amado, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Levítico 11, 44 diz: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo, não se tornei impuro com qualquer animal que se mova rente ao chão. Êxodo 15, versos 1 diz: quem é entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos, gloriosos, autor de maravilhas. Hebreus 12, 14 diz: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Efésios 5, versos 3 diz: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Romanos 12, 2 nos diz: portanto, irmãos, rogo pelos misericórdias de Deus que vos ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se molde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apocalipse 4, versos 8 nos diz: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar:
Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Poderia ficar aqui mais tempo falando sobre a santidade de Deus. Texto que nos falam sobre a santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando agora, o que é a santidade? Uma vez que santo significa separado, podemos entender que santidade é um dos principais atributos de Deus. É uma qualidade a ser desenvolvida em seus seguidores. Santidade é o adjetivo santo, aparece muitas vezes na Bíblia. Santidade e o adjetivo santo aparecem muitas vezes na Bíblia. No Velho Testamento, a primeira palavra para santidade significa cortar ou separar, fundamentalmente. Santidade é o adjetivo santo, aparece muitas vezes na Bíblia. Santidade é um corte ou separação de algo impuro e consagrado ao que é puro. Portanto, para ser santo, não basta se afastar do pecado, preciso também se aproximar de Deus. Porque santidade é um corte ou separação de algo impuro e consagração ao que é puro. Então, santidade não é apenas se afastar do impuro ou do pecado, mas é preciso também se aproximar de Deus. No Velho Testamento, santidade de Deus significa que o Senhor é separado de tudo que é mal e corrompido. Seu caráter santo é o padrão de absoluta perfeição moral. A santidade de Deus, sua majestade, transcende pureza de caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero ler alguns textos, que já falar um pouquinho sobre esse texto que eu acabei de ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu só abri a minha Bíblia aqui. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Abrir a Bíblia, que a gente vai ler Jó 34, versos 10. Aleluia, Jó. Vamos lá, Bíblia. Jó 34, versos 10. 34, versos 10. Vamos lá. Pelo que ouvi-me vos, homens de entendimento, longe de Deus, o pratica a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 5, verso 16. Isaías 5, versos 16. Capítulo 5, verso 16. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então, Isaías 5,16 fala que o Senhor dos Exércitos, ele é exaltado pelo juízo, e Deus é santo e santificado pela justiça. Após dia na imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Adorar a Deus, acima de tudo, é uma entrega incondicional. Quem tudo pode, tudo ver, tudo sabe. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. É chegado o tempo de adorarmos em espírito e em verdade. Muitos têm vivido uma mentira do que diz respeito à adoração. Nem sabe o que significa adorar, porque perderam a noção de quem é Deus. E sem sabermos quem é Deus, não podemos adorar como convém os santos. Então, a adoração é um atributo, né, de uma pessoa santa. E para adorar e para ter uma vida de santificação, de santidade, precisa conhecer quem é Deus. Também para dar a Ele uma adoração completa, uma adoração genuína, é necessário sabermos e conhecermos quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse estudo, eu quero falar aqui, não quero falar sobre adoração, mas eu quero falar sobre santificação, tá? Porque
É tempo, queridos. É tempo de nós nos santificarmos. É tempo de nós nos separarmos desse mundo. A Bíblia diz: não nos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da nossa mente. É tempo de nós, como igreja, nos santificarmos mais, buscarmos mais a face do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Estamos vivendo uma peleja, uma guerra sem precedente na história, uma batalha por todos os lados. Estamos vivenciando essa batalha, essa guerra espiritual. E a Igreja de Cristo na face da terra, ela só vai vencer batalha. Ela só vai vencer quando ela entender que é necessário uma vida de santidade, necessário uma vida de se nos separarmos para o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Precisamos nos separarmos. O Senhor Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E Ele vem buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, lavada pelo sangue do Senhor Jesus. No dicionário, a palavra santidade significa qualidade ou virtude de santo, estado de santificação, virtude e pureza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está voltando e Ele diz que quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar fazendo assim. Então precisamos ver uma vida de santidade, nos separar para o Senhor, conhecer ao Senhor, conhecer os atributos de Deus, conhecer quem o Senhor é, para que possamos assim, conhecendo o Senhor, um Deus que é santo por natureza, para nós viver uma vida de santidade, uma vida de separação, separado do pecado, separado da corrupção, separado das malícias, separado da inveja, separado do ódio, separado da corrupção e separado de tudo que nos afasta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, queridos, quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, Ele só vai levar aqueles que estiverem com suas roupas brancas, lavada pelo sangue do Cordeiro, roupas brancas, são com as suas vestes brancas, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, precisamos nos prepararmos. E também vivemos um período em que a igreja ela tem um papel na sociedade, um papel de testemunhar de Cristo, de apresentar a Cristo, um papel de ser uma referência para essa sociedade. As famílias cristãs, elas foram chamadas para ser famílias referenciais para as famílias da sociedade. O funcionário cristão, ele foi chamado para ser um exemplo de funcionário na sua empresa, para testemunhar Cristo, para expandir o reino na sua empresa. Um universitário foi chamado para ser separado na sua universidade, para levar para aqueles alunos da universidade a santificação, para ser um exemplo de bom aluno, um exemplo de conduta moral, de ética. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os membros do ministério de qualquer igreja local, no bairro onde essa igreja está inserida, eles foram chamados, nós fomos chamados, para quando os vizinhos olhar para aquela igreja, ali congrega um povo santo, um povo separado, um povo que não se contamina, um povo que não negocia princípio, um povo que faz a diferença na terra. O Senhor nos chamou para ser testemunha dele. E o Senhor mesmo diz que nós estávamos rodeados de uma nuvem de testemunha para testemunhar quem é Cristo. E através da nossa vida, da nossa conduta ética e moral, através do nosso comportamento, que o mundo vai ver que nós somos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor vai dizer, ele faz uma oração ao Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ele faz uma oração tremenda, o qual ele fala assim: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o Senhor guarde eles do mal,
para que eles sejam um, para que o mundo os veja, que o Senhor os enviou. Então, queridos, amados irmãos, irmãs, é necessário que com a nossa conduta moral, é necessário com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, que nós vamos representar a Cristo na comunidade onde nós estamos inseridos, que nós vamos representar a Cristo com a nosso comportamento, a nossa conduta, para que o reino de Deus seja avançado, para que o reino de Deus venha expandir na terra. E nós fomos chamados para ser um referencial para essa geração, um referencial para essa nação, que sejamos santos, porque Ele é santo, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, nesse dia, esse estudo com o tema Santidade ao Senhor, o Senhor diz, né, nesse texto que eu li de Levítico 22, não profanei o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Nós somos israelitas de Deus. E quando nós temos uma atitude ao contrário da santidade, quando nós não buscamos nos santificar em tudo, nós estamos profanando o nome do Senhor Jesus. Porque ele diz: não profaneis o meu santo nome, mas serei. Ele diz que ele seria santificado no meio do filho de Israel. Nós somos israelitas de Deus. Nós somos filho da fé de Abraão, Abraão, nosso pai da fé. Ele diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Então, o próprio Deus, ele nos santifica. Que possamos nesse dia, ao estudar essa palavra sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os não comunicáveis, que nessa palavra, a qual nós podemos trazer um pouquinho, falar um pouquinho quem é Deus, falar um pouquinho de como conhecer a Deus, que nós conhecemos a Deus através do agir de Deus, através do que Ele fez, através do que Ele disse, e em cada situação na vida do povo. Então, que buscamos a cada dia mais conseguir conhecer o Senhor e buscarmos levar uma vida de santidade, nos santificando, nos purificando, para que o nome do Senhor não seja profanado no nosso meio. O nome do Senhor não seja profanado no nosso meio. O Senhor hoje nos convida a buscar a santificação. O Senhor nos convida nesses dias a uma vida de santidade. O Senhor está dando os sinais, o Senhor está mostrando. E nesses dias é tempo, a Bíblia diz que naquele tempo o Senhor vai separar as ovelhas do bode. Ele diz: quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Então o Senhor está separando, o Senhor está permitindo muita coisa acontecer nessa terra para nos alertar, para mostrar para nós e para conhecer onde está nosso coração. Se o nosso coração está atribulado, onde está a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Se nós estamos esperando no governo, se nós estamos esperando na vacina, ou se nós estamos confiando em um Deus que tem poder para curar. O Deus tem poder para nos livrar de tudo e qualquer coisa, se for da tua vontade, porque Ele tem poder sim para fazer. Se nós estamos esperando, se o nosso recurso vem do Senhor, de quem vem o nosso recurso, quem é o nosso provedor. Então, o Senhor está nos testando nesse dia onde está o nosso coração, onde está a nossa fé, em quem nós temos crido. Se nós estamos apostatando da fé, se nós estamos abandonando uma vida de santidade, santificação, ou se nós estamos buscando nesses dias, ao qual estamos praticamente isolados, buscar mais conhecer quem é Deus, para saber o poder, conhecer o poder que esse Deus tem, e também conhecermos a Deus, para assim falarmos de santidade, para ser um exemplo, o qual Ele mesmo diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Fique com essa palavra, graça e paz, tenha uma noite abençoada, que o Espírito Santo fala melhor nos vossos corações e que possamos meditar nessa palavra, santidade ao Senhor.
Graça e paz.